Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Diz assim, Ezequiel 33:31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Olha para mim, por favor. Deus chega para o profeta e diz assim, ó: esse povo vem a ti, ouvem as suas palavras, elogiam, gostam, falam bem, mas não obedece, não põe em prática aquilo que eles ouviram. Isso é um erro. Não é vir na igreja que mostra que você é cristão. Há quem na vida dela só acrescentou a vinda na igreja aos domingos, mas ela ainda não foi transformada, ela ainda não foi mudada na pessoa que Deus quer que ela seja. Entenda, por favor, a sua vida é transformada quando você entende o poder dessa palavra. Essa palavra que muita gente deixa em casa jogada, que a semana inteira não lê. Essa palavra que já mudou a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua vida. Essa palavra é poderosa. Essa palavra restaura, muda qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que obedecer, que colocar em prática essa palavra, muda de vida. Pode ser cracudo, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser o que for, ela é transformada, porque essa palavra é viva e essa palavra é eficaz. Como diz em Hebreus 4:12, leia comigo no telão, coloca aí no telão, por favor. 4:12, leia aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ei, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda o ser humano. Quando você entende o poder dessa palavra e você começa a obedecer, a sua vida começa a sofrer uma transformação para melhor. Quando uma pessoa bate na porta da sua casa, logo chama a sua atenção, sim ou não? Logo você vai na porta o quê? Receber, ver. Jesus, através da palavra dele, está batendo aonde? Na porta do seu coração. Atenda a ele. Lá fora eu compreendo que o mal cega o entendimento das pessoas, e as pessoas ficam cegas. Elas sabem que as drogas viciam, elas sabem que o alcoolismo, o vício das drogas matam, elas sabem que a mentira sempre acaba mal, elas sabem
mas mesmo assim elas praticam. Mas eu não aceito você ser uma pessoa que frequenta a igreja e tem um entendimento fechado para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Quem olha para você vê Deus. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Quem olha para você está vendo quem? Quem tem sido você na sua casa, na sua família? Claro que na sua família tem pessoas difíceis, na minha também tem, em toda família tem. O que não pode é você estar na igreja e você ser a pessoa da sua família mais difícil de lidar. Isso é que envergonha o nome de Jesus. É isso que envergonha. O Senhor tem sido pai, como aquele pai do filho pródigo, que é um modelo de pai, que não pressionou o filho, que não forçou o filho a nada. O filho fez escolhas erradas, ele respeitou, mas quando o filho precisou de ajuda, ele ajudou. Você tem sido esse pai? Você tem sido essa mãe que mostra Deus para os seus filhos? Ou você quer empurrar Jesus goela dentro e na força você quer a transformação dele, dela, se nem você ainda foi transformado, nem você ainda sabe a hora de falar e a hora de não falar? Porque se você não tiver esse equilíbrio, esse discernimento, esse entendimento, você vai acabar falando de mais ou falando de menos, e você vai se tornar uma pessoa difícil de conviver. Difícil. Uma pessoa que tem anos na igreja, mas as pessoas não dizem assim: poxa, ela está mudando tanto, ele está mudando tanto para melhor. Eu quero que você saia daqui e as pessoas que te conhecem, que convivem com você, que trabalham com você, diga assim: olha, está diferente. Não, ela está diferente. Ela não é mais a mesma não. Ela não tinha essa paciência não. Ele não tinha esse equilíbrio não. Ele, olha, ele chutava o balde mesmo. Agora não. Não chuta balde, não chuta ninguém. Essa é a vontade de Deus. Deus colocou uma responsabilidade em nós de santificarmos o nome dEle, de mostrarmos Ele nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Ele. Vir na igreja é fácil, mas não transforma ninguém só o fato de vir na igreja. Tudo que o diabo quer, preste atenção por favor, é que você não seja transformado, é que você fique dentro da igreja vacinando as pessoas contra Jesus. Porque tem gente que se converteu e não ouve mais ninguém, e acha que está sempre certa ou certo, não ouve ninguém. Nós não somos Deus. Nós precisamos aprender, e aprendemos um com os outros. Quando você é uma pessoa de Deus, você tem equilíbrio, e você abençoa pessoas complicadas que convivem com você, da sua família, do seu trabalho, do seu colégio. Por quê? Porque você abençoa elas com a sua paciência, você abençoa elas com o Espírito Santo que está em você. Eu já falei que Deus coloca pessoas complicadas do lado da gente para a gente exercer nosso domínio próprio, para nós exercermos os dons que Deus nos deu, os dons do Espírito. Eu não quero que você lute só por uma cura, por uma bênção. Eu quero que Deus te abençoe em todas as áreas. Eu quero que você tenha uma família forte, porque eu sei que o diabo odeia a família. Eu quero que você tenha uma vida econômica forte. Quando Deus deixou
permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, só não matasse, a primeira coisa que o diabo fez foi destruir a família e destruir também a vida econômica. Eu sei que essas áreas são importantes, mas eu sei que a vida espiritual é mais importante do que todas elas. A vida espiritual, ela precisa estar bem, porque se ela está bem, a sua família percebe que você está bem. Percebe. Pode ser complicado, pode ser endemoniado, pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa difícil, mas tratando de lidar com você, você consegue relevar, você consegue perdoar, você consegue ajudar, você consegue, outras pessoas não conseguem, mas você com Deus consegue. Você sabia que o diabo, ele é especialista em causar confusão, em jogar um contra o outro, em trazer problemas. Uma vez teve um problema entre Ló e Abraão. Não foi nem entre eles dois, foi entre os pastores deles. Você sabe o que aconteceu? Ló quis se separar de Abraão. Ló quis se separar. Aquele problema não era para separar. O diabo trouxe o problema para separar, mas aquele problema era para ser resolvido. Mas tem gente no casamento que qualquer problema quer se separar. Tem gente que qualquer problema da família, ela se afasta. Se você não lutar pelos seus, você é pior do que os descrentes. Nós temos que lutar pelos nossos. Nós temos que ter paciência com eles. Nós temos que mostrar Deus. De repente você tem uma nora que você nem fala com ela, mas você está na igreja e ela sabe. De repente você é uma pessoa que não sabe lidar, porque você tem aí uma nora que você já teve problemas com ela, e você gostava mais da ex do seu filho ou do ex da sua filha, e você demonstra isso, mas você está na igreja. Não era para você agir assim. De repente você está na igreja e seu filho, sua filha tem medo da sua reação, porque quando você fica nervoso, você perde o controle. Será que Deus está sendo santificado na sua vida? Será que é isso que o Espírito Santo quer? Que você venha na igreja e nunca mude, nunca melhore? E fica nesse negócio, sou assim, bispo, vou morrer assim. Não é assim, vai morrer assim, porque quer. Porque se for humilde, é assim, mas pode deixar de ser assim. Você pode deixar de ser grosso, você pode deixar de ser impaciente, você pode deixar de ser desequilibrado, você pode deixar de ser essa pessoa que uma coisa aconteceu há anos atrás e você fica até hoje com esse negócio, não esqueci. E de repente tem pessoas da sua família morrendo e indo para o inferno, e você não está conseguindo ser salvação para eles. Saiba lidar com sua nora, você que tem netos. Saiba lidar, para que o diabo não consiga fazer o que ele quer, distanciar de você. Age com sabedoria. Saiba lidar com seu genro, saiba lidar com sua sogra. De repente você está dentro da igreja e você vê sua sogra como o diabo. Bispo, mas o senhor não conhece ela? Se o senhor conhecer ela, o senhor muda a sua pregação. Não, sabe por que você vê assim? Porque você não está deixando a palavra de Deus te transformar. Mas através do seu testemunho, ela pode ver Deus. Amém? Bispo, mas tem parente nosso, ou parente da minha mulher, do meu marido, que eu tenho que andar com a Santa Ceia toda hora, limpando o coração. É difícil. É difícil. Tem gente, ou você acha que não tem gente difícil?
Quando tem um só na família é bom. Pior quando tem vários, né? Mas sabe o que é pior? Quando o problema é você. E você não enxerga. Você enxerga de todo mundo. Você enxerga defeito no filho de todo mundo, menos no seu. Você não aceita quando é o seu. Você aceita, você vê defeito em quem não tem. Mas o seu você tem dificuldade. O que é difícil em você? O que é um desafio para você? Porque hoje começa uma mudança na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para te confrontar. Eu não quero que você saia daqui dizendo: pô, o culto é tão lindo e na catedral é tão bacana, eu gosto tanto das músicas, eu gosto tanto da pregação. Vem cá, você vai mudar? Você quer mudança? Você quer deixar de ser a pessoa que você é? Talvez você culpa seu ex-marido, sua ex-mulher, você culpa seu ex-namorado que terminou, sua ex-namorada, você culpa todo mundo, mas você não consegue pensar no que é que eu posso melhorar. Quem está convivendo com você está feliz? Quem está convivendo com você de manhã, de tarde, de noite, está vendo Deus em você? Ou está vendo uma pessoa controladora, ciumenta, insegura, briguenta? Em relação aos seus filhos, seu marido tem visto equilíbrio? Sua esposa tem visto equilíbrio no Senhor como pai? Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, eu quero terminar com esse versículo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Leia comigo, por favor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de quem? Do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, nós somos transformados de quê? Glória em glória. Quem é humilde, você só precisa falar com ela uma vez. Quem é humilde muda. Só Deus sabe quem é você lá fora. O que seu vizinho vê? O que seus parentes incrédulos vê? Uma pessoa que fica dizendo que todo mundo vai para o inferno, que julga todo mundo? Ou uma pessoa que olha para eles com bons olhos? Independente da religião deles, da fé deles. Você tem deixado o Espírito Santo transformar você? Você sabia que tem alguma coisa que o Espírito Santo quer tirar de você hoje? Ou quer colocar em você hoje que está faltando? Você sabia que agora pode começar uma transformação maravilhosa na sua vida? Dentro de você. Porque o Deus que morava dentro de Paulo, dos discípulos, dos homens e mulheres do passado de Deus, é o Deus que quer morar dentro de você. Deus mora em você, porque se Deus mora em mim, cada dia, meu amigo, minha amiga, eu estou melhor, como marido, como homem de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, mora em você, todo mundo vê. E quem não te conhece a fundo, mesmo assim, só por ter alguns momentos com você, fala: pô, você está diferente, eu vejo algo diferente em você. Até na sua casa, quando essas pessoas vão lá, falam: a sua casa é diferente. É diferente. Sua casa é diferente. O setor aqui, depois que você começou a trabalhar aqui, está o quê? Está diferente, está uma paz. Porque cada um só dá o quê? O que tem. Você não tem dificuldade para perdoar. Quando você está bem, você não tem dificuldade nenhuma para pedir perdão, não. Mas quando você está mal, meu amigo, o erro está na sua cara. Você está vendo que você está errado, mas você não pede, não se curva. Você consegue ficar uma semana com tromba.
Você consegue ficar um mês, parece um elefantezinho de Jesus, com uma tromba desse tamanho. Mas será que o Espírito Santo quer todo mundo aqui só ouvindo e dizendo assim: pô, que bacana, fui para a igreja hoje, tão bom, uma paz? Será que é só isso? Jesus está te chamando para te mudar. Bispo, não tenho paciência. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Levante aí, por favor. Vamos aprender com Zacarias. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha para mim, por favor. Aqui deixa claro que era um tempo difícil. Se você procurar saber quem era Herodes, você vai ver que era um homem muito perverso, maligno. Era um tempo difícil. Nós também estamos vivendo um tempo difícil no mundo. As coisas não estão fáceis. As coisas acontecem do outro lado do mundo e abalam a economia no nosso país. Surge uma guerra bem longe do Brasil e afeta nosso bolso. Nós estamos vivendo dias difíceis, não são dias fáceis. E a Bíblia diz que os dois eram justos. Olha o versículo 6. E eram ambos justos perante quem? Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Os dois eram justos, irrepreensíveis. Ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus. Só que eles não tinham um filho. Naquela época, a mulher ser estéril, uma mulher não dar luz a um filho, era algo vergonhoso, era algo muito difícil. A mulher de Jacó disse assim: dai-me um filho, senão eu morro. Vocês lembram das humilhações que Ana, nós já pregamos sobre isso aqui, sofreu na mão de Penina, que pirraçava, que humilhava, porque ela não dava luz a um filho. Era uma situação vergonhosa, mas eles eram de Deus e eram de oração. Eles não podiam, com a força do braço, resolver aquele problema, mas eles podiam orar. Tem coisas que você não pode resolver com a sua condição, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua capacidade humana, com os seus recursos, mas você pode orar. Todos podem orar, e eu creio no poder da oração. E eles oraram, e eles invocaram a Deus. E quando ele estava queimando incenso no templo, o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu para falar que as orações foram ouvidas, porque Deus ouve as orações. As nossas orações não batem no teto e caem. As nossas orações são ouvidas por Deus, e você tem que crer que as suas orações vão ter respostas. E mesmo vivendo dias difíceis, de desemprego, de dívida, de dificuldades, de lutas,
não pare de orar, porque Deus vai responder suas orações. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? Versículo 14. Você vê que no 13 diz que ela é dar luz a um filho, e o nome seria como? João. Eles não tinham filho, mas queriam ter. Eu não sei o que você não tem, eu não sei o que você quer ter, mas você pode falar para Deus trazer existência o que não existe na sua vida. Aí a Bíblia diz assim: e terás prazer, e o que? E alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será, não ouvi, grande. Diga, o meu testemunho vai ser grande. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 18, mas agora olha para mim. O anjo falou alguma coisa ruim? O anjo só falou coisas o quê? Boas. Era o que ele estava pedindo a Deus. O anjo aparece, ele se assusta, se enche de temor, e o anjo disse assim: não tenha medo não, sua mulher Isabel vai dar luz a um filho, o nome dele vai ser João, só que ele vai trazer muita alegria. Eu creio que Deus vai fazer acabar esse tempo de tristeza na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar muita alegria aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer essa vida triste dar lugar a uma vida muito alegre, muito feliz. Deus tem poder para isso. Agora o anjo foi falando tudo que Deus ia fazer. Era só para ele falar o quê? Amém. Graças a Deus. Tá ligado? Você já conviveu com alguém que passou por uma situação que falou besteira e atrapalhou tudo? Que você falou: criatura, pelo amor de Deus, fica calado. Criatura, cala essa boca. Criatura, paciência. Criatura, cuidado com o que você está falando. Já aconteceu isso com você? Estava tudo bem, o anjo estava dizendo tudo o que ia acontecer, mas ele abriu a boca na hora errada para falar as coisas que não precisavam ser faladas. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher o quê? Avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres o quê? Novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, que ao seu, repete isso aí, que ao seu tempo se hão de cumprir. Olha para mim, por favor. Ele já vinha orando há muito tempo. O filho não tinha nascido, mas Deus tinha um propósito, porque João, esse João aqui é o João Batista. Esse João Batista foi o que preparou o caminho para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus. Deus tinha um propósito, e Deus sabia a hora certa de nascer aquele filho, mas ele já vinha orando há muito tempo. E há pessoas que já vêm orando há muito tempo, e elas não sabem esperar o tempo de Deus, e muitas deixam de orar, muitas deixam de crer, muitas acham que está esperando muito, e começam a falar besteira. E quando ele falou besteira: olha, eu sou velho, minha mulher é velha, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Ela é estéril. O anjo se irou e falou: eu sou Gabriel, você vai ficar mudo, pois você não vai falar até a criança nascer. E durante 9 meses ele ficou calado. Não foi o diabo que
que fez ele ficar mudo? Foi Deus. Por quê? Porque ele falou que não deveria ter falado. Aprenda a policiar o que você fala. Aprenda a vigiar as suas palavras, a pensar antes de falar, para que você não se torne uma pessoa muda dentro da igreja, que não tem testemunho para dar. Que nós perguntamos: tem testemunho? Tem testemunho? Não tem. Será que não é esse o seu problema? Viciado em reclamar de tudo? Será que não é esse o seu problema? Falar coisas que o inferno gosta, que o diabo gosta, mas Deus se ira. Nós, seres humanos, já temos uma tendência para reclamar. Quem começou o jejum de Zacarias hoje já deve ter percebido que você era acostumado a reclamar até por coisas simples, que você hoje se pegou se corrigindo. Ai, meu Deus, já reclamei, está amarrado isso aí, Deus me perdoe. Deve ter acontecido isso com você hoje. Por quê? Porque é natural, é normal o ser humano ficar reclamando por tudo. E o diabo gosta disso, porque não muda. Nós falamos ontem, a pessoa está com calor e ela fica reclamando: que calor, vê se esfria. Quando você fala, você planta. Quando você fala, você dá ordem ao seu corpo. Veja as pessoas que um dia falaram assim: olha, por isso eu não choro mais. Pararam de chorar. Eu não vou atacar mais fulano, beltrano. Conseguiram perdoar. Eu vou perdoar. Ficaram livres do sentimento, ou dos sentimentos. Mas perceba as pessoas que falam: ah, eu não consigo perdoar. Olha há quantos anos elas são escravas de sentimentos ruins. Olha há quanto tempo o mal faz a festa, porque a pessoa abre a boca para falar besteira. Ah, eu não vendo nada, eu não consigo ir para frente, eu não consigo sair do aluguel, eu não consigo emagrecer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e tome, não consigo, e acaba não conseguindo. Por quê? Porque você só abre a sua boca para te atrapalhar. Você abre a sua boca para falar besteira e piora a sua situação. E você fica: não, tudo para mim é mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Não, porque para mim é tudo mais difícil. Porque para mim é tudo mais difícil. Tenha cuidado como abrir da sua boca. Saiba fazer uso da sabedoria do silêncio. Benditas palavras não ditas. Às vezes é melhor não falar do que falar besteira. Quantas pessoas se separaram, quantas pessoas perderam o negócio, quantas pessoas arrumaram a maior confusão, porque abriram a boca em uma hora que não era para abrir a boca. Falaram exatamente o que não era para falar. Isso serve para todos nós. Ele era sacerdote e se esperava mais dele. Se esperava mais dele, e se espera mais de você do que das pessoas lá fora. Se espera mais de você, que se diz uma pessoa de Deus, que se diz uma pessoa de fé. Ontem, um grupo de pessoas da igreja trouxeram um ateu para assistir o culto. E essa família que convidou o ateu para assistir o culto, quando acabou o culto, foram no restaurante. E quando chegou lá, a carne não veio boa. E começaram a reclamar: pô, a carne está muito ruim. Eu também achei, a carne está muito isso, a carne está muito aquilo. Aí o ateu falou: peraí, não foi isso que o bispo ensinou no culto agora? Graças a Deus por essa carne. Vocês não ouviram, não? O que se dizia ateu estava corrigindo aqueles que estavam dentro da igreja. Será que o tempo não está fazendo você se tornar uma pessoa negativa, fraca? Será que o tempo não está levando você a não ter mais a mesma confiança, a mesma fé que você tinha um tempo atrás? Será que você não é um tipo de pessoa que está achando que Deus está demorando demais? Que Deus não te responde?
Porque de repente você até ora, mas quando acaba de orar, abre a boca e fica: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus abençoa todo mundo. Você sabia que tem gente que pensa assim? Escute o que eu vou te falar agora. Tem pessoas que elas chegam a dizer assim: poxa bispo, eu oro por todo mundo e Deus atende. Quando eu oro por mim, Deus não atende. Olha, eu oro pelos outros, dá tudo certo, mas para mim dá tudo errado. Ela crê que ela ora pelos outros e vai funcionar, mas quando ora por ela, ela não tem mais fé. Quer dizer que Deus atende os outros, não te atende. Não te atende porque você colocou isso dentro de você. As coisas que você fala para você mesmo é que fazem a diferença. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. A história de Zacarias, você sabe o que significa o nome de Zacarias? Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. O Senhor se lembrou. Olha para mim, por favor. Deus é Deus que não esquece de nenhuma oração nossa, mas Ele responde no tempo dele. Ele age da maneira dele. Ele só não vai deixar de agir se você confiar nele. Estou lembrando aqui de um pastor que falou que entrou no avião, e quando ele sentou na cadeira tinha um homem, sabe aquelas pessoas folgadas que já pega logo, né, todo espaço, e ele já ficou com a mãozinha dele encolhida, porque o rapaz já tomou conta de tudo. Aí ele falou que daqui a pouco ele reclamou, começou uma criança a chorar atrás, e para piorar começou o ar-condicionado a pingar bem onde ele estava. É exatamente assim que acontece. Parece que não tem como piorar, mas é só reclamar que começa a piorar. Sua vida seria muito melhor se você aprendesse a não reclamar, se você tivesse cuidado para ouvir só pessoas de fé e não pessoas negativas. Vai nos presídios, eu já estive lá, atendendo as pessoas que fizeram besteira. Gente que disse assim: bispo, eu não ia fazer nada, e um amigo meu falou: você vai deixar assim, vai deixar barato, vai lá e tire satisfação, e acabou em morte. Uma palavra me influenciou, uma palavra. O rapaz disse que ficou com mágoa do pai, porque ele era adolescente, ele saiu com o pai, e apareceu uma mulher, e a mulher perguntou: é seu filho? Ele disse assim: ó, a mãe dele diz que é. Só falou isso. Ele começou a ficar com ódio, com mágoa do pai. Hoje já perdoou, já resolveu o problema dele, mas essa mágoa ficou anos, só por causa de uma palavra. As palavras têm vida. As palavras têm vida. Eu vi o cientista provando no arroz. Eu não sei se você viu esse vídeo. No arroz, despreza um, o outro ele fala só palavras positivas, e o outro ele fala só palavras negativas todos os dias. E o arroz que eu vi só palavras negativas apodrecendo. Olha o poder da palavra. Olha como nos abençoa ficar calado. Lembra quando o bispo Macedo foi preso e o repórter perguntou para o bispo sobre aquela situação? Ele disse: não sei porquê, mas tudo coopera para o meu bem, ou para o bem dos que amam a Deus. E tudo cooperou para o bem. Quantos momentos difíceis nós vimos sair da boca do bispo numa reportagem: vai arrebentar. O bispo passando por uma situação crítica, mas dizendo o quê? Vai arrebentar. O diabo fica louco, o inferno fica louco quando ele ataca, quando ele faz de tudo, e da sua boca só sai o melhor, só sai vida. Mas como ele gosta quando qualquer coisinha você começa. Pior são aquelas pessoas quando começam não para mais de falar. Você sai, você volta, a pessoa continua falando. A pergunta é: as palavras que têm saído da sua boca têm te abençoado ou têm te amaldiçoado? Tem te feito bem ou tem te feito mal? O que você fala para você mesmo te abençoa, te fortalece? Você tem aberto a boca para falar: Deus é comigo? Ou você fica: poxa, coitadinho de mim, tenha pena de mim?
Você é algum coitado, alguma coitada? Cuidado com esse vício. Cuidado com essa coisa de acordar e que dor, não dormir direito, e não estou bem, e o tempo inteiro não estou bem, o tempo inteiro chamando doenças, o tempo inteiro falando, pô, eu nunca sou curado, Deus nunca me abençoa. Se você continuar assim, sua vida vai ser daí para pior. E não culpe o diabo não, tá? Porque o problema está dentro de você. Você não sabe usar esse poder que Deus te deu para abençoar a sua vida. Aprenda. É difícil, mas nós podemos treinar. Você já pensou um povo que não reclama, como Deus abençoar? O couro está comendo e você está, graças a Deus. Imagine você chegando em casa, depois de um dia difícil, não vendeu muito, não foi como você queria, chegando em casa, cumprimentando sua mulher. E aí, amor? Graças a Deus, vendi nada hoje. E Deus vendo isso, e Deus assistindo isso. Graças a Deus, não foi muito legal hoje não, mas vai arrebentar amanhã. Essa é a fé que você tem que ter. Não é fé só para ganhar, não é fé para perder. É fé para quando você passar uma injustiça, você crê que Deus permitiu a injustiça para Ele fazer justiça. Você vive num mundo injusto. Você vive num mundo onde tem injustiça, e se você não souber trabalhar com isso, você está perdido. Você vai ficar com suas interrogações, como é que Deus permite isso, como é que Deus permite isso, mas por que está acontecendo isso, e não sai das suas interrogações. Mas quando você é uma pessoa de fé, você sabe, se Deus permitiu injustiça, é porque Ele vai fazer justiça no tempo dEle, e eu vou confiar nele. Eu vou ter fé para ganhar, e vou ter fé para perder. Eu vou ter fé para subir, mas eu vou ter fé também para descer. Amém? É esse tipo de fé que não tem nada a ver com emoção, tem a ver com isso aqui, ó, com a certeza de que quem prometeu vai cumprir. Só para terminar, olha o versículo 23, ainda em Lucas 1, versículo 23, põe aí. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, fez o quê? Concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o quê? Fala alto. O meu opróbrio entre os homens. Olha para mim. Em nome de Jesus, Deus vai destruir o teu opróbrio, a tua vergonha, a tua humilhação. Deus vai te dar motivo para sorrir. Deus vai te dar alegria no lugar dessa tristeza. Deus vai fazer nascer o que está faltando na sua vida. Ele queria um filho, mas Deus trouxe João, um que fez a diferença. O que você está pedindo, querendo, é muito pouco diante do que Deus vai fazer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Mas vê se você entra nesse jejum de Zacarias e começa a acordar e dormir falando o que é bom. Tem gente que já acorda e vai dormir só falando besteira. Vê se você entra nesse jejum e fala para você mesmo: a partir de hoje eu vou parar de ficar preocupado, eu vou parar de ficar ansioso, eu vou parar de entrar em desespero, eu vou parar de ficar nervoso, eu vou parar de ficar chorando por causa disso, eu vou parar de ficar olhando para trás. Determine isso, você vai ver que você vai arrebentar. E quando acontecer coisa que você não entenda, você fala: eu não entendo, mas Deus entende. Graças a Deus por isso. Fique em pé, diga: eu vou arrebentar.